Eu já disse antes e repito, a esquerda precisa da amnésia popular para poder sobreviver. O esquerdismo seduz gente muito desatenta, sem boa memória. O truque da esquerda é viver de narrativa em narrativa pulando de galho em galho, sem qualquer compromisso com a realidade, com os fatos, sem um pingo de honestidade intelectual para poder admitir seus erros num passado, e um passado recente. A CPI da Covid foi uma prova disso. A oposição lulista, que montou ali o seu palanque eleitoral e foi tratada por uma mídia militante como gente séria e imparcial, voz da ciência e da ética, puxava da cartola uma narrativa atrás da outra. Tentaram colocar a pecha de anti-ciência no governo, mas novos estudos mostraram a ineficácia dos lockdowns pregados por esses autoritários radicais. Tentaram colar a imagem de corrupção no governo, mas foi em vão, enquanto que o Covidão, abafado pela CPI circense, levou a mais operações policiais no Nordeste. E tentaram vender a ideia de negligência criminosa dos gestores como o ministro Pazuello, mas também não deu certo. Cada discurso eleitoreiro produzido por figuras como Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, todos hoje assumidamente aliados de Lula, foi por água abaixo com o tempo. O tempo é amigo da razão. Não obstante, não há qualquer constrangimento por parte deles, qualquer tentativa séria de travar um debate construtivo. A esquerda vive disso, pura demagogia. Tanto que hoje, deputadas muito sérias e moderadas como Tabata Amaral responsabilizam o governo federal pelo aumento do analfabetismo e pela queda do salário mínimo, como se nem tivesse acontecido uma pandemia, ou pior, uma reação insana a essa pandemia que foi defendida justamente por essa patota, por essa turma esquerdista e condenada por Bolsonaro. A esquerda é mesmo muito cara de pau. Acusam os outros daquilo que são e daquilo que fazem. E o caso do lance da campanha antecipada mostra bem isso. Lula pede abertamente voto, assim como aquela cantora decadente de axé que tinha milhares e milhares de motivos para estar no palanque ao lado do ladrão. E nada acontece, mas acusam Bolsonaro de fazer campanha antecipada por andar de moto, com os seus apoiadores, com os seus simpatizantes, algo que ele tem feito desde o começo do seu governo. Para ser um típico esquerdista, repito uma vez mais, é preciso abandonar qualquer resquício de memória e de honestidade intelectual. É só assim que alguém pode, por exemplo, cair na ladainha ridícula de Lula de centro. O esforço de colocar Alckmin ali ao lado serve justamente para esse intuito enganador. Mas não tem tido muito sucesso, né? Se Alckmin é que passa a cantar o hino comunista, então o truque já falhou logo na largada, não é mesmo? Tanto que o PT não conseguiu enganar nem mesmo o Estadão, um jornal tucano, cujo editorial de hoje rechaça a narrativa do tal Lula centrista. Abre aspas. A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva está estruturada em dois eixos retóricos. A ideia de que, sob os governos petistas, os brasileiros eram felizes e não sabiam, e a de que Lula se move rumo ao centro para construir uma frente ampla apta a salvar a democracia. O jornal continua. Por décadas, o lulopetismo foi o maior responsável por excitar a atmosfera do nós contra eles, que asfixiou o pluralismo democrático e criou as condições para que Jair Bolsonaro alavancasse seu projeto de poder. Continua, a história do PT sempre foi a tentativa de desmoralizar a direita como inimiga do povo e de submeter a esquerda ao seu projeto de poder. Não há nada que permita duvidar de que essa atitude se mantém. Ainda diz o jornal, Lula foi à feira e encontrou um chuchu barato para enganar os incautos. Alckmin, outrora adepto da cartilha liberal, agora aplaude até a Internacional Socialista. Mas quantos passos Lula deu rumo às ideias centristas supostamente representadas por Alckmin, como a responsabilidade fiscal ou a abertura de mercado? Nenhum. Prova disso é que, além dos partidos de sempre, como PCdoB, PSOL e PSB, nenhuma outra legenda ou líder de centro aderiu à sua frente ampla, entre aspas. O editorial conclui: todos os esforços marqueteiros para mesclar o verde e amarelo
ao vermelho ou ocultar o histórico de atentados do PT à economia e à democracia, não disfarçarão o fato de que a tal frente ampla nada mais é do que o velho bloco do eu sozinho de Lula. Fecha aspas. E esse eu sozinho é corrupto e radical. Até que quando o Estadão deixa a sua obsessão antibolsonarista um pouquinho de lado por um segundo, consegue produzir algo razoável, decente. É preciso ser muito trouxa para acreditar no Lula moderado, até porque o próprio ex-presidiário tem feito as ameaças de sempre abertamente, quando fala fora do script, deixando transparecer a sua real essência autoritária e radical. É mais uma narrativa falsa da esquerda que não sobrevive ao teste do tempo. Uma a uma, as narrativas esquerdistas vão desabando, seja aquelas criadas para demonizar Bolsonaro, seja aquelas criadas para apagar o passado petista. Nossa memória não é tão ruim assim, Lula.